dias, turmas, muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Bom, eu estou morrendo de saudade de vocês, mas hoje a gente tem que dar mais uma caminhadinha aqui em processo civil. Para quem não me conhece, Rosenberg Alencar, sou professor de processo civil e de introdução ao estudo de direito. A nossa aula de hoje vai ser dando continuidade ao procedimento comum, certo? De acordo com a nossa emenda, nós aqui estamos na segunda unidade e hoje pretendemos ver com vocês providências preliminares, julgamento conforme o estado do processo, certo? E, claro, por que não, saneamento, já que faz parte de toda essa fase que é pós-postulatória e também pré-instrutória. Então vamos dar uma olhada em todo esse material hoje, ok? Perfeito? Tá, como a gente já viu em outras oportunidades, o que é um processo? O que é o processo em si? O processo é um conjunto de atos processuais simples, atos processuais complexos. Isso tudo é um processo. Qual é o objetivo dele? Obter a prestação jurisdicional do Estado juiz, do Estado julgador. Não é isso? Então, quando é que nasce especificamente o processo? O processo, segundo o artigo 2º do CPC, diz que ele nasce a partir do protocolo da petição inicial e se desenvolve por impulso oficial. Perfeito? Caminho normal do processo. Nascimento, protocolo da petição inicial. Logo na sequência, audiência de autocomposição. Composição do polo passivo com a presença do réu. Com a presença do réu, ou do requerido, do demandado, do executado. Mas a gente está falando de procedimento comum. Então vamos nos manter entre réu e demandado, certo? Ok? Execução, procedimento especial fica para uma outra oportunidade. Tá, então tá. Audiência, petição inicial, audiência de autocomposição, se for o caso, e defesa. Estabeleceu-se o contraditório. A partir daí começa a caminhar o processo, tomando rumos para se organizar, para que haja uma decisão judicial, para que haja o provimento jurisdicional. Então, mas já que a gente está falando sobre a defesa, é o comum. Mas a gente tem que tratar de uma segunda hipótese que pode ocorrer, que é a revelia. E o que é a revelia no conceito de Eupídio Donizete? Decorre da ausência de resposta. Diz-se revel o réu que não atendeu ao chamado constante da citação, o réu que não compareceu ao juiz a fim de fazer contestar, alegar convenção de arbitragem ou apresentar pelo menos a reconvenção. Esse é revel. E aí continua, numa parte nossa, o não comparecimento do réu no processo para praticar uma das modalidades de resposta implica na ocorrência do efeito material da revelia, que é a presunção de veracidade. Acompanhar a divulgação dos atos processuais somente por publicação no Diário de Justiça Eletrônico e ainda tem que acompanhar o feito no prazo que ele tiver e os prazos começam a fluir para ele a partir do momento em que for publicado, normalmente. Perfeito? E o que é que acontece? A gente já verificou que a revelia é a ausência do réu, desde que tenha havido a citação válida, porque a citação válida é um dos requisitos de validade do processo. Propositura do processo através do protocolo da petição inicial é um requisito de nascimento do processo, é um requisito de existência do processo. A partir do momento em que você é citado, validamente citado, e contesta aquela ação, houve a composição do contraditório, já está tudo bonitinho, tudo organizado, e aí é o requisito de validade do processo e a citação válida, é um deles. Vamos dar uma equalizada aqui no vídeo que deu uma sumidinha. Ok, vamos lá. Mais uma vez, perfeito. Continuando. Então, esse é o requisito de validade. A citação válida, apresentação da defesa e por aí vai. Mas quais são esses efeitos da revelia? Nós temos o efeito material, por exemplo. O efeito material da revelia é justamente a presunção de veracidade de todas as alegações levantadas pelo autor. Tudo aquilo que o demandante levantou, existe a presunção de veracidade. E aquilo que é presumido é relativo. Então ainda depende de muitas análises, de muitas situações. E aí o que é que ocorre com relação aos efeitos materiais? Eles dependem do comportamento de algum dos réus, para que ocorra os efeitos materiais, que é a presunção de validade, de veracidade das alegações do autor. Depende do comportamento de algum dos réus, da natureza jurídica da ação discutida e da atitude do autor. O que quer dizer isso aí?
Comportamento de algum dos réus. Significa dizer que no caso de um litisconsórcio ou de uma assistência, por exemplo, pode haver a contestação por um deles e isso vai causar, não vai provocar a revelia. Natureza jurídica da ação, não pode tratar de direitos indisponíveis, ok? E a atitude do autor, que ele esteja trabalhando dentro de toda a legalidade, que ele tenha agido dentro de toda a legalidade, não tenha mais provas a produzir, que a documentação juntada aos autos seja suficientemente para comprovar os seus atos, então tem que estar dentro de um caminho pronto para que haja a decretação dos efeitos materiais. Vocês observarem, temos uma pequena observação, vamos dar uma puladinha antes da gente falar do efeito processual e formal. A revelia sem os efeitos materiais. Tem situações em que a revelia pode ocorrer, vai ocorrer a revelia, mas não vão ocorrer os seus efeitos materiais, que são justamente o reconhecimento, a presunção da veracidade da matéria discutida, das alegações do autor. Esses requisitos de haver a revelia, a decretação da revelia, existindo apenas os efeitos formais ou processuais, estão dispostos no artigo 345 do nosso Código Civil, nosso Código de Processo Civil, desculpem. E aí o que é que ele diz? Olha só, 345, a revelia não produz o efeito mencionado no 344, que é justamente a presunção de veracidade das alegações do autor, se, preste atenção, havendo pluralidade de réus, um deles contestar a ação. Não há. Perfeito? É o caso de litisconsórcio, assistência simples, está lá previsto no artigo 121 do CPC. Outra hipótese, inciso 2º, se o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Vamos observar o seguinte, mesmo que se trate de um direito não patrimonial, aliás, em se tratando de um direito não patrimonial, direito indisponível, mas mesmo que se trate de um direito patrimonial, se esse direito patrimonial tiver a titularidade de um incapaz, que vai ser o caso da tutela ou da curatela, então não pode haver a revelia, porque há indisponibilidade do direito em função da incapacidade temporária ou permanente do representado ou do tutelado, ok? Então vamos lá. Inciso 3º. Se a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Acho interessante que se fala muito em documento público. Então, o Código nos fala sobre instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Um documento público, por exemplo, pode ser uma grande exemplificação dessa situação. Mas quando se fala desse documento, se fala de qualquer um, não só de documento público, mas de qualquer um que seja capaz de comprovar a veracidade dos fatos. Na ausência de algum desses documentos, de um documento desse, pode ser que haja a revelia sem a decretação dos seus efeitos materiais. Inciso 4 diz, se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Não há nem o que se comentar muito sobre isso, não é verdade? Se ficar nítido, claro, comprovado que as alegações do autor não são verdadeiras, que ele está faltando com a verdade, que falta lealdade processual, que ele está mentindo nos autos do processo e que existe uma contradição muito grave entre a documentação apresentada e aquilo que foi dito na inicial, não haverá o efeito material da revelia, que é a presunção de veracidade. Por quê? Porque a mentira teve uma perda maior nessa situação. Perfeito? Vamos ver quais são os efeitos formais? Voltar aqui só um segundo. O efeito processual formal diz que a divulgação dos atos decisórios será realizada por meio do órgão oficial, fluindo o prazo a partir da publicação. Isso está no artigo 346 do CPC. Portanto, efeito material, presunção de veracidade. Efeito formal é o acompanhamento dos atos processuais a partir do estado em que o processo se encontra, através dos atos de publicações de diário oficial e o prosseguimento do feito. Então não há ainda a revelia material, que é a presunção da veracidade. A gente pode ter algumas observações que foram levantadas aqui, relevantes quanto à revelia. Uma delas, vamos lá, são 5 pontinhos apenas. Apesar de já terem sido mencionados, vale a pena a gente repetir. Se o réu da ação, se a ação for contestada por um assistente simples, não ocorre a revelia.
em seu aspecto material, mas só em aspecto formal. Então, se você tem o caso de uma assistência simples, por exemplo, se um dos réus contesta e o outro não contesta, a revelia não vai atingir aquele réu revel, a revelia material não vai atingir aquele réu revel. É decretada a revelia, mas não nos seus aspectos formais, materiais, ok? Mesmo em se tratando de revelia, o autor não pode, de maneira nenhuma, aditar a petição inicial ou alterar os fatos ali alegados. A gente sabe que até que haja citação, o autor tem o direito de alterar a realidade, de alterar os fatos da petição, de alterar a sua petição, de aditar a sua petição inicial, que é fazer algumas modificações para melhor se enquadrar dentro do seu direito. Até a citação. A partir disso aí, somente com a anuência do réu. Então, apesar de não estar muito clara essa situação, o que é que a gente pressupõe? E o que é que a jurisprudência tem entendido? O que é que a doutrina tem entendido sobre o assunto? Em se tratando de uma revelia, e a parte autora querendo aditar a inicial, ok, beleza, pode. Isso pode, produção? Pode. Mas o réu tem que ser citado para contestar a ação, para contestar o processo. Então você reabre o prazo. Por quê? Porque você fez uma modificação. Aquela revelia não vai atingir todos os pontos da petição inicial do processo. Então você aditou. Mas da mesma forma em que para contestar, para aditar a ação após a citação do réu, precisa da anuência deste, da mesma forma, se você fizer o aditamento da petição inicial, o réu vai ser citado para que ele possa contestar aqueles pontos que foram levantados. Ok? Então o réu, outro ponto, o réu revel pode intervir no processo em qualquer fase, mas ele recebe o processo naquele estado em que ele se encontra. Ele não pode querer retornar ao seu status original. E o réu revel pode produzir as provas sobre matéria não alcançada pela presunção de veracidade. Aí agora você me pergunta, Rosenberg, por que a gente estudou revelia se a gente vai tratar de providências preliminares? Justamente porque, havendo a revelia, o magistrado ali vai apenas perguntar ao autor, olha, você tem alguma prova a produzir? Não, não tem, pronto, o processo está pronto para julgamento. E ali pode ser com ou sem extinção de mérito, de acordo com o 485 e 487 do CPC, ok? Mas se tiver sido contestada, a situação muda de figura. E o que são essas providências preliminares? O que são essas providências preliminares? A gente tem que observar, por se tratar de preliminar, é aquilo que acontece antes do ato principal, ok? Então, em se tratando de preliminar, de providências preliminares, são aqueles atos que são praticados logo após a fase postulatória ou a fase petitória e que antecedem a fase de saneamento do processo. De certa forma, a doutrina já considera que essas fases preliminares fazem parte da fase saneatória, que vão, na realidade, organizar o processo todo para prepará-lo para julgamento. Perfeito? Então, segundo o conceito que a gente traz, diz que as providências preliminares são as medidas tomadas pelo magistrado logo após a fase postulatória e antes de saneamento da fase de saneamento do processo, propriamente dita, né? Porque a doutrina considera que já faz parte do início da fase de saneamento. Essa fase processual põe fim à fase petitória, objetivando firmar o princípio do contraditório. Ok? As providências preliminares são 3, e elas se encontram previstas no 347 ao 353 do CPC. E, claro, são especificamente somente 3, não há um rol taxativo disso não. Mas elas se classificam basicamente em determinar as partes, a especificação de provas, está descrito lá no artigo 348 do CPC, no caso de não ter ocorrido a revelia material, claro, previsto lá no 344, abertura de prazo para o autor apresentar a sua réplica de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, e também para que ele apresente a sua réplica em relação a matérias preliminares, que são as matérias prejudiciais ao mérito, que são as matérias arguidas no artigo 351. São esses 3 pontos os principais. E aí, sobre as providências preliminares, o artigo 347 nos diz, olha, fim do prazo para contestação, ou seja, terminou a fase petitória, terminou a fase postulatória, o juiz vai tomar, conforme o caso,
providências preliminares constantes das sessões desse capítulo, ok? E aí a gente tem uma questão de prazos, vamos lembrar. Se tratar de despacho, o magistrado possui 5 dias. Se tratar de decisão interlocutória, ele possui 15 dias. Se tratar de sentença, ele possui 30 dias. Todos úteis, porque se tratam de prazos processuais, não se esqueçam disso. Por que eu digo isso? Porque a gente vai ter que observar que, neste caso, essas providências preliminares não são ainda decisórias, são despachos. Diferentemente do que acontece com o saneamento do processo. Alguns doutrinadores o tratam como sendo um despacho, mas na realidade a fase saneatória se trata de uma decisão judicial. É uma decisão interlocutória tomada nos autos, e isso interfere na interposição de recursos, que por se tratar de uma de uma decisão interlocutória, a gente vai se utilizar do agravo de instrumento lá no saneamento. A gente está só entrando ainda no saneamento do processo, certo? E aí o que dá não incidência dos efeitos da revelia material. A gente já falou sobre isso aí, certo? Mas o artigo 348, só para que a gente possa afirmar, ele diz o seguinte, olha, se o réu não contestar a ação, o juiz verificando a inocorrência do efeito da revelia, que é o efeito material previsto no 344, que é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, ordenará que o autor especifique as provas que pretende produzir, se ainda não as tiver indicado, ou seja, se ele não já tiver indicado desde a petição inicial. Então isso aí é no caso de não ocorrência da revelia material, o 348. O 349 nos diz o seguinte, ao réu revel, será lícita a produção de provas contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos, a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Então observe o seguinte, o réu revel está lascado? Não está lascado ainda não. Porque, por exemplo, ele pode produzir provas. Vamos supor que se trata de uma ação de cobrança, ele perdeu o prazo para contestar, não encontrou um advogado, não teve condições. Ele não contestou. Revel. Efeito material? Mas como ele pode acompanhar o processo no estado em que ele se encontra, de acordo com 349 do CPC, ele pode chegar lá e dizer, excelência, olha, eu tenho aqui a prova do pagamento. Isso é um fato extintivo do direito do autor. Então ele pode ainda não se defender, mas apresentar provas que sejam contrárias às alegações do demandante da ação, ok? Então, uma observaçãozinha, mesmo sendo revel, poderá o réu produzir provas contrárias às alegações do autor antes do fim da instrução processual. Perfeito? Vamos continuar? Porque agora a gente começa a tratar sobre quais são esses fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Está no 350 do CPC. E aí ele diz o seguinte, olha, se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. O que foi que a gente vê com isso? Isso é uma providência preliminar. Isso aqui está dizendo, diante da alegação dessas hipóteses de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, este terá a faculdade ou o direito de, em 15 dias úteis, apresentar a sua réplica àquela contestação. Então, se na contestação ocorrerem essas hipóteses que a gente já observou lá atrás, cadê você? Cadê você? O item 2 aqui das providências preliminares, o réu terá o direito de, o autor terá direito em 15 dias de replicar aquela contestação. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar uma destrinchada nesse artigo, só para poder ficar tudo muito mais claro. Na defesa, haverá, na contestação, haverá a defesa indireta, que geralmente ela é arguida em sede de preliminar. São as preliminares perentórias, são as preliminares ao mérito, certo? Então, existe na contestação um campo próprio para a defesa indireta, que são as preliminares que serão arguidas na sua contestação. Mas, para a gente entrar um pouco mais no mérito da situação, o que é fato impeditivo do direito do autor? Por exemplo, a demonstração de que o direito pleiteado não pode ser atendido. Mas não pode ser atendido por quê? Porque faltou uma contraprestação devida pelo autor. Então ele não pode exigir aquele
aquele direito que ele entende ter. Então, lá diante da falta da contraprestação do autor, ele não possui o direito de exigir o pleito autoral, fato impeditivo do direito do autor. O que é um fato modificativo? É aquele que muda o pleito. Diz, esse pedido dele não está equivalendo exatamente à verdade, não está correspondendo exatamente à verdade. Então, o que ele está requerendo não demonstra a veracidade dos fatos. E o que é esse fato modificativo? Por exemplo, o pagamento parcial de uma dívida. É um exemplo muito bom. Se a parte está pedindo R$1.000 de uma dívida e você comprova que pagou 500, você modificou o direito do autor. Não impediu dele requerer, não. Só modificou. Não é 1.000, é 500. Ok? Então houve uma mudança. É diferente do fato impeditivo. O impeditivo diz, esse pleito não pode ser requerido de maneira nenhuma. Já o fato modificativo altera o pedido do autor. E se for extintivo? É aquele que fulmina o direito do autor. Por exemplo, a prova do pagamento, foi o que a gente falou naquele exemplo do caso da revelia, ele apresentar a prova do pagamento. Ele extinguiu o direito do autor. Então, o fato modificativo, ou fato impeditivo, não pode ser atendido. Modificativo altera o pedido. Extintivo extingue o pedido do autor. Perfeito? E aí, o que é que o réu pode alegar? Isso tudo está descrito no 351, 352 e 353 do CPC, que eu vou deixar de leitura para vocês, para que vocês possam fazer o acompanhamento dessas alegações que o réu pode arguir dentro da sua defesa. Perfeito? Leitura de texto de lei, pura e simples, facinho, facinho, facinho. Beleza? Vamos lá! Feitas essas providências preliminares, atendidos esses requisitos, a gente entra num outro momento, que é quando o juiz pode fazer o julgamento conforme o estado do processo. Esse sim tem três possibilidades. Esse sim tem três possibilidades. Então, conforme o estado do processo, há três possibilidades do magistrado tomar decisões. Quais são elas? Extinguir o processo com ou sem resolução de mérito, de acordo com 485 e 487 do CPC. Julgar antecipadamente o mérito da causa, o julgamento completo, e fazer o julgamento antecipado e parcial do mérito da demanda. Vamos aprender como é que isso funciona de acordo com a legislação? Extinção do processo. Artigo 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no 485, julgamento sem extinção sem julgamento do mérito, e 487, incisos 2 e 3, com julgamento do mérito, o juiz proferirá a sentença. Parágrafo único. A decisão que se refere ao caput pode dizer respeito apenas à parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Olha o que o Código está fazendo com a gente. A gente sabe que isso se trata de uma decisão, de uma sentença. Só que como essa sentença que julga parcial e antecipadamente o mérito, ou melhor, julga parcialmente o mérito, mesmo que seja de forma antecipada, ela se trata de uma decisão, de uma sentença proferida em sede de decisão interlocutória. Por isso não será utilizado como recurso a apelação. Porque está lá escrito no CPC, da sentença cabe a apelação. Regra. Mas como a vida não é feita só de regras e sim de exceções, o CPC assim também o é. E aí dispõe o seguinte: caso haja o julgamento de apenas parcela do processo, a via recursal que você vai se utilizar será o agravo de instrumento, porque isso se trata de uma decisão conforme o estado do processo. Perfeito? Se ele extinguisse o processo todo com ou sem resolução do mérito, seria apelação. Mas nesse caso é um julgamento parcial. E aí a gente traz um comentáriozinho aqui para vocês. Olha só. As hipóteses previstas no artigo 485 do CPC implicam a extinção do processo sem resolução do mérito, ao passo que as disposições constantes nos incisos 2 e 3 do artigo 87 implicam a extinção com resolução do mérito. O que é interessante é que a doutrina sempre traz decisão com ou sem resolução de mérito, de acordo com 485 ou 487. Inverte a ordem, quando na verdade deveria ser sem e com resolução de mérito.
com resolução de mérito fictícia do mérito, perdão, pois tratam-se de prescrição, decadência e ainda da homologação de reconhecimento de pedido, da transação ou da renúncia, respectivamente. Se lembre que renúncia e desistência são institutos diferentes. Quando você renuncia a algo, você realmente não quer mais aquilo, de maneira nenhuma, você abre mão daquilo dali. Desistência, ela pode ser temporária, e você pode futuramente se arrepender e querer novamente. Perfeito? Vamos embora? Uma vez que a gente viu isso aqui, a gente vê agora, continua vendo, o julgamento antecipado do mérito. O 354, a gente viu essas possibilidades. Perfeito? O 355 diz, olha, o juiz julgará antecipadamente o mérito, proferindo sentença com resolução do mérito, quando, duas hipóteses, não houver necessidade de produção de provas, ou seja, o processo já está todo madurinho, todo prontinho, todo bonitinho, só esperando o juiz meter o pau e decidir, ok? Segundo, quando o réu for revel, ocorreu o efeito previsto no 344, que é a presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor, e não houver requerimento de produção de prova na modalidade do que dispõe o artigo 349 do CPC. Estamos entendidos nesse ponto? Mas isso aqui é o julgamento antecipado do mérito. A gente está tratando do mérito por completo. Mas se o julgamento for parcial? O 356 vira para a gente e diz o seguinte, olha, o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles. Vamos reler para que vocês possam fixar. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcelas deles, partes deles, mostrar-se incontroverso. Não há o que se alegar. Não há controvérsia sobre aquele ponto. Então o juiz pode decidir antecipada e parcialmente o mérito. Se estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do artigo 355, que foi o que a gente viu aqui, olha, não houver necessidade de produção de outras provas e o réu revel incorreu no efeito da revelia, da presunção de veracidade dos fatos do artigo 344, ok? E aí o parágrafo 1º diz, a decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. Perfeito? Só leitura de texto de lei. Mas, o parágrafo 2º diz assim, ó, a parte poderá liquidar ou executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. Então, houve um julgamento parcial e antecipado do mérito. A parte foi lá e agravou. A parte que sucumbente foi lá e agravou daquela decisão. Se lembrem que quando o julgamento é parcial, é impugnável por agravo de instrumento. Perfeito? Então, foi lá e agravou. Quando ela agravou, o autor, mesmo assim, ele permanece no direito de fazer a liquidação e a execução daquela parcela da sentença, daquele pedido formulado que ele venceu de forma antecipada e parcial naquele julgamento que foi antecipado pelo magistrado, entendendo que as condições estavam propícias para isso. Ele pode fazer independentemente da pendência de recurso. Perfeito. Terminou isso aqui. A gente conseguiu entender o finalzinho das providências preliminares, já entrando diretamente onde? No saneamento. E o que é o saneamento do processo, Rosenberg? Vamos imaginar o seguinte, quando a gente fala em sanear, vamos imaginar aquela rua em que a prefeitura nunca botou os pés, todo ano promete, de 4 em 4 anos, promete, não faz, e aí aquela rua está lá, esgoto a céu aberto, rato, barata, muriçoca, que ninguém aguenta. Está faltando a rede de esgotos. Está tudo desorganizado, a lama passando, tudo bagunçado, intrafegável, impossível de se locomover com segurança. Aí a prefeitura resolve agir. Ela faz o quê? Faz o saneamento básico. Então, sanear, organizar aquele fluxo de água que corria, de esgoto, que corria para um canto, agora ele vai seguir o seu fluxo normal. Aquilo que estava exposto vai ficar no devido lugar, que é embaixo da terra. Então, sanear significa organizar.
O saneamento, essa comparação que a gente fez agora com uma rede de esgoto, significa tirar tudo aquilo que está bagunçado, exposto, desorganizado e colocar ordem. Então, sanear significa ordenar, organizar. Para quê? Para que a vida no saneamento básico possa fluir melhor, com saúde, com tudo direitinho, segurança, organização, e para que o processo fique pronto para ser ou julgado ou haver a instrução probatória do feito. Esse conceito de Didier, de Juninho, diz o seguinte: note que estamos diante de uma situação em que o órgão jurisdicional terá de resolver o objeto litigioso, mas ainda não há elementos probatórios nos autos que lhe permitam fazer isso. Terá, pois, de preparar o processo para a atividade instrutória, organizar, sanear. Esta é uma das mais importantes decisões proferidas pelo órgão jurisdicional. Lembra do que a gente falou lá atrás? Que não se trata de um despacho, mas sim de uma decisão interlocutória. A boa organização do processo interfere diretamente na duração razoável do processo e na proteção ao contraditório. A boa e razoável duração do processo é um dos objetivos da celeridade processual, que é diferente de pressa. Mas a gente não traz só esse conceito. Vamos dar uma enriquecida? Vamos ver o que é que Donizete nos fala? Donizete diz o seguinte: olha, tomadas as providências preliminares, se for o caso, e não ocorrendo extinção ou julgamento antecipado do mérito, o juiz vai sanear o feito, ou seja, expungi-lo de alguma circunstância que inviabilize o processo, a fim de não se perder tempo com a produção de provas em um feito, que desde logo pode ser anulado ou extinto sem resolução do mérito. Eu pedi Donizete, tranquilinho, mas e o que a legislação nos diz? Vamos dar uma continuidade? Artigo 357, saneamento e da organização do processo. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, apesar do Código falar isso, a organização do processo de saneamento é uma coisa só. Mas antes, no CPC de 73, eram situações distintas, ok? Que objetivavam o mesmo fim, mas eram tratadas em pontos distintos. E de organização do processo, ok? Inciso 1, resolver as questões processuais pendentes. Se houver alguma questão processual. Delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Então, lá, sentadinhos na mesa, o juiz pode estar sozinho, como ele pode designar a realização de uma audiência para isso. Então, sentadinhos na mesa, vamos supor a realização da audiência, magistrado, autor e réu, com seus respectivos patronos, claro, ou patronesses, vão dizer quais são as questões processuais que devem ser resolvidas, se for o caso de questão processual, mas vão dizer: olha, excelência, para esse determinado fato, eu tenho que provar dessa determinada maneira. Para este outro fato, eu tenho essa prova a ser produzida. Para comprovar, excelência, que o autor está errado, eu vou trazer tal prova e tal prova. Enfim, é quando você vai requerer talvez a juntada de novos documentos, mas principalmente o depoimento, a ouvida do autor e do réu, e ainda também o depoimento, a colheita do depoimento das testemunhas. É exatamente o tipo de prova que você pode produzir. Como também pode querer produzir prova pericial. Excelência, eu entendo que a matéria exige perícia, então vou requerer a realização de uma perícia. Vou requerer a juntada de uma prova emprestada, daqueles autos. Tudo isso a gente vai ver lá na frente quando estiver tratando sobre teoria geral da prova. Perfeito? Inciso 3º. Definir a distribuição do ônus da prova, observado o que está disposto, no artigo 373 do CPC. Observado o que está disposto no artigo 373 do CPC. E o que é que diz o 373? Vamos logo para lá, depois a gente volta para cá. Pronto. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Simples assim. Voltando para o inciso 4º, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e designar, se necessário, a audiência de instrução e julgamento. Então, a fase de saneamento é a fase onde vai haver toda a preparação do processo. Se o magistrado entender ali, não, peraí, não tem mais prova para ser produzida, não tem mais nada o que ser falado aqui, não tem o que ser ouvido de ninguém, nada de ninguém, porque está tudo comprovado nos autos, não é bem comprovado, está tudo demonstrado plenamente na documentação e nas peças processuais juntadas aos autos. Então eu entendo que o processo está maduro. Eu não preciso ouvir mais ninguém. As partes disseram, não temos mais provas a produzir, nem mesmo ouvida das partes ou de testemunhas. Não temos mais prova nenhuma, então o processo está prontinho. Mas se ainda houverem provas a serem produzidas, o magistrado irá designar a audiência de instrução e julgamento. Dando um pulinho, a gente tem aqui os parágrafos que se referem ao artigo 357, e ele, como o nosso último slide dessa aula, ele diz o seguinte, olha, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimento ou solicitar ajustes no prazo comum de 5 dias, findo por qual a decisão se torna estável. Então, feito o saneamento do processo, definiu-se quais são as provas que são produzidas, havendo dúvida para alguma das partes, esse prazo é comum, não é sucessivo, então tem 5 dias, e por se tratar de prazo para o advogado, se trata de um prazo processual. Havendo essa necessidade, então as partes têm o prazo de 5 dias para poderem requerer esclarecimentos ou solicitar ajustes naquela prova a ser produzida. Parágrafo 3º diz, se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, a oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer as alegações. A gente falou sobre isso nesse instante, sobre como pode se dar o saneamento do processo. Ele pode se dar tanto por ato unilateral do magistrado, mas se de repente houver alguma questão mais complexa na causa, ele pode solicitar, ele pode intimar as partes para que compareçam a essa audiência de saneamento, para que possam ser estabelecidos todos esses pontos controvertidos, as provas precisam ser produzidas e talvez até pode haver conciliação dentro da própria audiência. Primeira coisa, processo objetivo, a resolução do conflito, seja via consensual, seja via autocomposição, seja via violação de sentença. Parágrafo 4º, para a gente terminar esse assunto dessa fase, são 2 assuntos que a gente matou aí agora, introduzindo um terceiro que foi o saneamento, né, por nossa própria conta e risco. Então, caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 dias para que as partes apresentem o rol de testemunhas. A partir daquele momento, prazo para apresentação das testemunhas, fixado pelo magistrado. Bom, eu digo por minha conta e risco, mas a gente deve levar em consideração que, na realidade, as providências preliminares, elas vêm desde a contestação, terminou com a contestação, começam as providências preliminares e elas já adentram na fase de saneamento do processo, porque está tudo interligado. O processo é uma cadeia que se desenvolve de forma linear. Minos e Minas, muito obrigado por essa aula. Até a próxima, com fé em Deus.